Eu vou colocar aqui a carinha do relatório. Eu espero que todo mundo tenha recebido, ele está disponível. Como a Liuca disse, é um relatório preliminar para a gente entender como que o país anfitrião da COP de Belém está chegando a Belém. Então, como que estão as nossas políticas climáticas domésticas nessa reta final da COP? Alguns dados e programas e tal ainda não estão públicos, então essa edição preliminar tem essa limitação, né? Só lembrando, né? Em poucos dias a gente deve ter o anúncio dos dados oficiais de desmatamento pelo INPE, que é a série PRODES. A gente também vai ter, a gente está na expectativa de uma reunião do Conselho Interministerial sobre Mudança do Clima para aprovar a versão final do Plano Clima, que é a grande espinha dorsal da política climática brasileira. Então, nesse momento, a gente tem, nessa edição do Política Climática por Inteiro, um panorama prévio de como que o Brasil está chegando à COP30. Então, só para a gente entender, né, o que é o momento, o Brasil está sediando a COP num momento bastante dramático. Eu não sei se na tela de vocês está dando para ver o gráfico, mas é um gráfico que aparece lá no documento. O documento é um documento o mais sucinto possível, e ele traz muita informação gráfica que eu acho que ajuda a gente a entender. Então, qual é o momento que a gente está na agenda climática, né? Nós estamos muito próximos de um limite que o Acordo de Paris né, fixou primeiro o esforço para conter em 2 graus o aquecimento e depois de Paris a grande negociação tem sido conter em 1,5. A gente está muito próximo disso. O Observatório Copérnicos, que acompanha essas médias globalmente, já nos coloca numa proximidade muito grande de. Só um minutinho que eu perdi a tela. Vocês estão vendo a tela compartilhada ou estão vendo o quê? A tela Sim. compartilhada. Eu é que estou sem vê-la, mas eu preciso retomá-la. Deixa eu interromper e voltar aqui, tá? Porque eu não estou conseguindo ver. Eu estava tentando tirar, porque eu estava. Tá, agora eu estou vendo. Então, retomamos aí. Nesse Observatório de Copérnicos, acompanha as médias, né, mundiais, a gente vê que tem muita variação, né, a temperatura sobe e desce, tem uma tendência aí. E nós estamos muito próximos de alcançar esse limite de 1,5 graus, que detona vários colapsos de ecossistemas, né, vários tipping points, que a gente chama. Então, a gente já estaria no último levantamento do Copérnicos em 1,4 grau de aquecimento, e estamos na iminência de alcançar 1,5 já em maio de 2029, que eu costumo dizer que é depois de amanhã. Então, o Brasil, que é o anfitrião da COP, também tem um grande desafio de coordenar esse esforço, né, para manter o multilateralismo de pé, e também, como 6º maior emissor mundial de gases de efeito estufa, tem a sua contribuição, ainda que não baste o Brasil apresentar uma alta ambição, uma alta implementação das suas políticas climáticas, se o planeta inteiro não tiver, né, alinhado com esse esforço para conter o aquecimento global. Então, é esse o momento aí, e a gente não pode dizer que nós estamos ali só, né, entre os países desenvolvidos. Não, nós temos uma grande responsabilidade, porque o Brasil é o 6º maior emissor de gases de efeito estufa, não por conta da queima de combustível fóssil, que é a maior fonte de emissão de gases de efeito estufa no planeta, mas, como nós sabemos, por conta do desmatamento. Então, passar aqui, pronto. Só para a gente lembrar, o Brasil tem como eu estava dizendo, né, a nossa principal fonte de emissão de gases de efeito estufa é o desmatamento, é a mudança do uso do solo. A gente tem um perfil muito peculiar e as políticas domésticas, então, precisam estar alinhadas com esse perfil peculiar que nós temos de emissão de gases de efeito estufa. Então, em primeiro lugar, mudança do uso do solo, que é basicamente desmatamento. Depois, a agropecuária, por conta da produção de carne, né, fermentação entérica, que emite metano, e também do uso de fertilizantes, que emite óxido nitroso, que é outro gás de efeito estufa. Depois, energia, processos industriais e, por fim, resíduos. O panorama, o Política Climática por Inteiro, desde 2023, tem feito o relato o panorama, traça o panorama das políticas climáticas muito em cima de cada um desses setores. Vocês vão ver no relatório que tem lá como é que nós estamos no uso da terra, como é que nós estamos na agropecuária e assim por diante.
Então, o relatório é organizado dessa forma. Então, o que, que era o grande desafio da política climática desse ano? A gente lá em novembro do ano passado, na COP de Baku, o Brasil apresentou a sua nova NDC, foi um dos primeiros países a apresentar a nova geração das suas contribuições naturalmente determinadas, nacionalmente determinadas, a NDC, que é o compromisso na Convenção do Clima, então nós apresentamos lá. Nós temos já fixados anteriormente um compromisso de chegar em 2025 com 1,32 gigatoneladas de carbono, né, de dióxido de carbono equivalente, e aí 2030 1,2, e nessa trajetória aí 2035 uma banda, que foi lá definida, era a novidade, anunciada em Baku, que varia entre 850 milhões de toneladas e 1,05 gigatoneladas. Essa banda aí, enfim, a gente depois pode comentar qual é o objetivo dela, de incerteza, mas também a gente quer vender créditos no mercado de carbono para compensar outros países que têm mais dificuldade de reduzir as suas emissões e caminhando para emissões líquidas zero lá em 2050. Esse era o nosso compromisso anunciado lá em Baku. Faltava dizer como vamos fazer isso. E aí é a grande contribuição que a gente tem desse ano na política climática, como eu estava dizendo, o Plano Clima, que é a espinha dorsal da política climática brasileira. Havia uma expectativa de que o Conselho Interministerial sobre Mudança do Clima, se reunisse no dia 10 de outubro. Isso não foi possível, a gente vai comentar por quê, mas o plano, a versão do plano que foi a consulta pública, deixa esse retrato do que é a nossa, como é que a gente vai aterrissar a nossa NDC. Então, se a gente olha esses numerozinhos aqui do lado, a gente vai ver que a grande contribuição para alinhar as emissões brasileiras àquilo que está comprometido na Convenção do Clima se dá de duas formas: redução do desmatamento e recuperação de vegetação nativa. Então, a gente vê aí o Plano Clima, ele não responde exatamente pelos setores do inventário que a gente reporta as nossas emissões para a convenção. Ele fez uma divisão diferente, em vez dos 5 setores, ele faz 7 setores, mas a gente vê na distribuição quem que vai ficar mais responsável, né? Então, a gente vê que o combate ao desmatamento é fundamental, a restauração florestal é fundamental para capturar carbono, e a gente vê que as emissões da produção de energia, né, e aí a gente está considerando térmicas, por exemplo, e também da indústria, vão subir nesse período. Então, é bem legal essa olhada sobre como que é a distribuição das responsabilidades pelos setores dentro do Plano Clima. Então, esse dado aqui eu acho bem importante para a gente entender o principal conflito que a aprovação do Plano Clima está sofrendo neste momento, e que é bem importante a gente ficar atento a isso nessa reta final da COP, né? Inclusive, há um risco de o Plano Clima não ser aprovado antes da COP, porque há uma pressão muito grande do setor da agropecuária. E por quê? Né? A gente viu lá que a grande responsabilidade para reduzir as emissões e para capturar carbono, para a gente se alinhar a essa trajetória de emissões líquidas zero, vai ser dada nesse período até 2035 pelo combate ao desmatamento e pela recuperação da vegetação. E boa parte do combate ao desmatamento e da recuperação da vegetação, no Plano Clima, que foi a consulta pública, se dá nas propriedades privadas do país. Então, se a gente olhar quanto que vai ser a contribuição de o desmatamento nas propriedades rurais, tem que cair o equivalente a 72% no combate ao desmatamento, né, nas propriedades rurais, e aumentar muito a restauração florestal. Isso é simplesmente cumprir o que estava previsto lá no Código Florestal. Nas terras públicas, zero desmatamento, e também aumenta a captura de carbono com restauração de vegetação nativa nas áreas públicas. Então, eu queria deixar aqui 2 alertas, né? Primeiro, que os dados do PRODES, que o INPE deve anunciar, os dados oficiais de desmatamento do ano, que o INPE deve anunciar até o começo de novembro, eles indicam o aumento do desmatamento da Amazônia. O relatório deixa claro que isso decorre de eventos de queimada no ano passado, que entram na taxa, são contabilizados como desmatamento a partir desse ano, sobretudo em maio.
e também deixa um alerta sobre a versão final do Plano Clima, se o setor da agropecuária vai admitir a sua responsabilidade em reduzir o desmatamento. Não é desmatamento zero em propriedade rural, é redução do desmatamento mediante incentivo. Se o agropecuária vai assumir essa responsabilidade de reduzir o desmatamento mediante incentivo e também de restaurar os seus passivos florestais, como estava previsto no Código Florestal. Então, assim, o que a gente, olhando o plano clima, né, o que a gente percebe é que tem duas grandes lacunas, né? Ele realmente entrega aquilo que está, né, no planejamento, ele entrega aquilo que está previsto na nossa NDC, ele aterriza a nossa NDC, mas tem duas lacunas que a gente gostaria de destacar. A primeira delas é que não há uma indicação clara para uma transição para longe dos combustíveis fósseis. Então, até 2035, que é o horizonte desse plano clima, a gente não tem uma transição para longe dos fósseis, e a gente vai ver em detalhe isso um pouco mais adiante. E o segundo problema é que o plano clima ele não enfrenta devidamente a emissão de gases de efeito estufa produzida na produção da carne. Então, aí eu tenho um gráfico que compara, né, a produção de carne, a fermentação entérica, responde por 20% das emissões brasileiras de gases de efeito estufa, e aí eu faço uma comparação que a produção de carne emite 4 vezes, quase 4 vezes, o volume de emissões de caminhões, ônibus rodoviários, aviação doméstica, tudo junto, que representa a maior parcela de queima de combustíveis fósseis no nosso conjunto de atividades que produzem gases de efeito estufa. Então, esse é um dado que eu gostaria de trazer aqui. Então, passando adiante, agropecuária também, né, tem isso que eu estava dizendo, não tem um esforço, a gente vê a tabela do Plano Clima, que foi a consulta pública, a fermentação entérica e a produção da carne entra logo no primeiro, a gente vê o quanto que é pesado, né, a emissão de carbono dessa produção de carne, e a gente vê que no horizonte até 2035, esse conjunto pode até aumentar em 2%, né? E a redução máxima, se a gente conseguir reduzir as emissões em 850 milhões de toneladas de dióxido de carbono equivalente, é em reduzir essas emissões em 6%. Mais adiante, ainda no capítulo da agropecuária, a gente vê que tem um desalinhamento. Isso aí é um levantamento que a gente costuma fazer durante o ano, né, do Plano Safra. E o que diz esse levantamento? Que é a linha Renovagro, que é a linha de investimento em tecnologias de baixa emissão de carbono. Ela conta, no Plano Safra, que está em vigor agora, com uma parcela muito pequena, né, de 8, quer dizer, são 8 bilhões de reais, mas é uma parcela pequena dentro dos 516 bilhões do Plano Safra. Então, tem coisas que ainda precisam ser ajustadas, né, que são lacunas que a gente vê dentro da política climática. E aí, passando para o capítulo seguinte, a gente já falou do uso da terra, que a gente está esperando dados lá oficiais de desmatamento desse ano, e tem uma indicação de que vai haver aumento do desmatamento na Amazônia por conta da queimada, que vai atrapalhar bastante os nossos planos e vai praticamente inviabilizar. A gente já pode dar como certo que o Brasil não vai alcançar a meta de 2025 de conter as emissões em 1,32 gigatonelada por conta dessa trajetória do desmatamento que hoje a principal política de conter as emissões de gás de efeito estufa, porque nos outros setores as emissões continuam crescendo. Mas chegando aqui ao capítulo energia, né, que eu acho que tem muita gente bem atenta a isso por conta da licença do IBAMA recente para perfuração do poço lá na Foz do Amazonas, a gente precisa entender qual é o passo que vai a transição energética indicada por esse planejamento até 2035. Então, é fato que o Brasil já tem uma matriz energética bastante limpa, bem mais limpa do que a maioria dos países. Então, nós temos uma matriz energética, acho que todo mundo sabe que a gente tem uma matriz energética, que conta tudo, transportes, né? E tem uma matriz elétrica, que é a produção de energia, né? Que são matrizes diferentes, a gente vai ver a matriz elétrica aí um pouco mais adiante. A matriz energética, a gente já tem uma matriz relativamente limpa, mas não há sinais até 2035 de avanço nesse avanço, né, da produção renovável de energia.
não há no Plano Clima nenhum indicador assim, vamos ampliar em tanto de 50%, né, de renovável que é hoje para tanto na nossa matriz energética. Mas existe na matriz elétrica. E o que acontece nas projeções para a matriz elétrica brasileira? Ela recua no horizonte do Plano Clima em renovabilidade. Então, se hoje a gente tem 88,2% de renovabilidade, né, fonte hidrelétrica, biomassa e tal, da nossa matriz elétrica, a projeção é que chegue a 2030 e 83, ou seja, cai o percentual de renovabilidade da matriz elétrica, e para 2035 ainda fica menor esse percentual de renovabilidade do que é hoje. Qual é o argumento do governo na íntegra do Plano Clima? É que o Plano Clima se baseou numa variação de uma série histórica mais longa, então que a gente não poderia considerar só o que a gente alcançou em 2024, que é o Balanço Energético Nacional de 2025, mostra que já é mais de 88%, considerado não só o sistema interligado nacional, mas todos os sistemas isolados também, a gente já tem esse percentual bastante alto de renovabilidade da matriz elétrica, mas que ele cai no horizonte do Plano Clima. Então, só para a gente rememorar aí, onde que é o nosso gargalo, o calcanhar de Aquiles na queima de combustíveis fósseis, né? Nas emissões do setor de energia. Então, a gente pode ver aqui que os transportes são o nosso calcanhar de Aquiles, é onde mais emite, nessa primeira coluna aqui, são 116 milhões de toneladas de carbono em 2022, e a gente tem, então, uma variação, uma possibilidade de aumentar em até 16% no limite máximo da banda, lá em 2035, quando a gente chega aqui no extremo, na extrema direita aqui dessa coluna, e a gente vai ver que outros setores, como a própria produção de energia, pode aumentar em até 44% as emissões nesse período, e a indústria também tem uma previsão de aumento das emissões em 34%. O que diz o documento do Plano Clima? É que vai haver um aumento da economia e que aumento da produção industrial, então vai levar a uma maior emissão de gases de efeito estufa. Estão procurando uma intensidade menor, mas o fato é que a indústria ainda vai demorar mais tempo para fazer essa transição para longe dos fósseis, ainda depende muito do gás, que é fóssil, e o impacto do mercado de carbono, do SBCE, para limitar as emissões da indústria ainda vai demorar a aparecer. Então, passando aqui para o outro capítulo, que é o capítulo da adaptação, que é um capítulo que consta desde o primeiro relatório do Política Climática por Inteiro, em 2023, a gente vai ver que eu destaco aqui o chamado custo de nação. Se não for feito nada, né, se a gente imaginasse, a mudança climática, vem aí uma solução milagrosa e vai resolver, e a gente não precisa fazer nada. Isso pode impor uma perda à economia brasileira de 17 trilhões de reais até 2050. Esse é um dado que aparece nos estudos para a estratégia 2050, que o Ministério do Planejamento está fazendo, e é como se fosse um embrião da estratégia de longo prazo que todos os países devem apresentar como um compromisso na Convenção do Clima. Então, a gente já tem essa estimativa, eu pessoalmente acho que essa estimativa está subestimada, e também ele está lidando com cenários de 4 graus, e eu acho que se o planeta aquecer 4 graus, outras coisas bem mais dramáticas vão acontecer do que uma perda desse tamanho do PIB. E a gente vai ver nesse levantamento do Ministério do Planejamento, em parceria com o BID, que o impacto maior na economia vai se dar no Centro-Oeste, que é a fronteira agrícola brasileira, né? Ela está, sobretudo, ali e uma parte no Mato Piba, né? É onde se produz a maior parte da pecuária e da agricultura ali brasileira. E a gente vai ver, depois a gente volta nesse dado da da agricultura que justifica, é o próximo slide. Mas aqui a gente vai ver como que o Brasil é bastante vulnerável. Dizem que Deus é brasileiro, mas o Brasil é bastante vulnerável à mudança climática. E nessa tabelinha que está tanto na Estratégia Nacional de Adaptação como está
no plano de adaptação que o Brasil vai submeter à Convenção do Clima, a gente vê aí a tendência e todos os eventos, né, extremos. Então, ondas de calor, chuvas extremas, duração de seca, elevação do nível do mar. E se a gente olha assim para essa tabelinha e vê lá quantos estão em laranja, né? A gente vê que a gente gabarita, consegue aumentar a projeção de impactos severos em quase todos os eventos, tipos de eventos climáticos. Então, a gente vai ter tanto secas extremas, como chuvas extremas, como ondas de calor, a tendência é isso aumentar. Só não tem elevação do nível do mar no centro-oeste, que é essa partezinha azul no gráfico, que não tem mar no centro-oeste, mas o resto a gente, lamentavelmente, gabarita. Aí é aquela questão lá do centro-oeste, né? Por que que o centro-oeste tende a perder mais no PIB? Porque lá tem uma produção agropecuária muito concentrada e nos cenários climáticos a gente tem uma previsão de períodos de seca muito grandes. Então a gente vê aí num dos dados, num dos filtros possíveis, numa plataforma linda chamada Adapta Brasil, quanto num cenário otimista, né, para 2030, que é logo ali, quantos municípios, os 5.570 municípios, tendem a sofrer secas intensas. Então, a gente vê ali o vermelho e o laranja, a maioria dos municípios brasileiros tem alta probabilidade de terem períodos muito grandes de seca, e até trazendo aqui uma coisa que ainda não está anunciada, mas serão 12 metas no nosso Plano Nacional de Adaptação, e uma delas vai ser reduzir o percentual de municípios, vocês veem aí que é a maioria dos municípios brasileiros, mas para reduzir, uma das metas é reduzir até 2035 o percentual de municípios em situação de insegurança hídrica. E aí a gente traz no Política Climática por Inteiro outros capítulos, um deles é dedicado desde o ano passado à inteligência artificial. Como todo mundo sabe, inteligência artificial e, sobretudo, data centers, né, onde as instalações que processam os dados, as economias são cada vez mais dependentes desse tipo de instalação. Essas instalações são consumidoras de energia em alto grau, assim, o consumo de energia é gigantesco. E o Brasil, então, editou uma medida provisória, o governo editou uma medida provisória bem recente, criando incentivos para a instalação de data centers no Brasil, e a gente viu com muito bons olhos dois requisitos para a concessão desses incentivos. O primeiro deles é o uso de 100% de energia renovável ou limpa e também um indicador de baixo consumo de água. Se a gente precisa ter data center, ele precisa, porque hoje a maior parte dos nossos dados, né, de aplicativos de banco, etc. e tal, estão rodando na Virgínia, então é uma questão importante ter data center no Brasil. E já que eles dependem muito de energia e de água, a concessão de incentivo, que a gente, lá no texto do documento, vocês vão ver quanto que tem mais detalhes no Política Climática por Inteiro nesse capítulo, está bastante alinhado a uma preocupação, uma lente climática. Também tem um capítulo sobre financiamento climático, e aqui eu queria destacar que o Fundo Clima tem exercido um papel fundamental, né? Ele tem escalado ano a ano, de 2024 com 10 bilhões, pouco mais de 10 bilhões, 2025 com 24 bilhões e 2026, na expectativa do projeto de lei orçamentária para 2026, sobe para mais 42 bilhões, uma grande parte desses 42,5 bilhões vem do petróleo. Isso está lá no projeto de lei orçamentária, se o Congresso não mudar, é isso que está lá posto. E a gente tem visto, então, um crescimento grande de dinheiro, tanto para financiamentos via BNDES, do Fundo Clima, como também numa linha chamada EcoInvest, que é de blended finance, para atrair capital estrangeiro. Então, a gente tem visto essa escalada, e aí hoje o principal hub de financiamento climático no Brasil. Também tem um capítulo sobre governança climática. Essa governança ela tem sido aprimorada. A instância máxima é o Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima, o CIM, com o subcomitê executivo, que é o que se reúne com mais frequência para agilizar as decisões. Vai entrar um novo nível intermediário entre esse nível executivo e o nível técnico, entra um novo nível que vai dar conta da implementação do Plano Clima. Então, tem uma parte de adaptação,
uma parte de mitigação e uma parte de avaliação e monitoramento do Plano Clima, é uma instância intermediária que está sendo criada. Essa proposta está em consulta pública, todo mundo pode ir lá participar na plataforma de consulta pública do Plano Clima. Isso está lá em consulta, então essa é a configuração que a gente tem da governança climática, que também é um tema que a Talanoa acompanha com cuidado e, inclusive, tem uma proposta de aperfeiçoamento nessa estrutura de governança climática. E aí eu encerro essa apresentação, que eu espero que tenha sido a mais breve possível, e abro aqui para perguntas. A gente tem o link do relatório, mas eu espero que vocês já estejam com ele. Obrigadíssima.